o seu Papo Reto na sua telinha, porque eu, Willam Figueira e o jornalista Holden Arruda vamos estar comentando sobre os assuntos da semana, né, Holden? O que você tem aí, Holden, de novidade para falar para a gente do que aconteceu durante dessa semana? Tem muita novidade no Papo Reto, né? E como é tempo de Copa, por que não passar a bola para o William? Eu vou preparar aqui, vou fazendo a jogada e ele começa batendo para frente. Eu queria saber, William, sobre de repente aí, mais de 60 milhões que o deputado Josivaldo JP traz de recursos aí para poder investir na região. E principalmente, é bom observar, há 5 meses das eleições, como você acha que deve se comportar isso e como a Justiça Eleitoral vê toda essa situação? Olha, Holden, a gente só tem um entendimento. Falta aí, eu acredito que um pouco mais de... Aliás, eu acredito menos de 30 dias para as convenções partidárias, onde irão ser lançados aí os candidatos ao governo, senadores, de forma oficial, né? E as eleições, a campanha eleitoral começa a partir do dia 15 de agosto. Eu acredito que o JP não tinha nenhuma necessidade de estar lançando um pacote de obras em pleno ano eleitoral, principalmente à véspera das eleições, 5 meses. Ele não tinha essa necessidade. O JP está muito bem nas pesquisas, inclusive eu te mandei uma daquela lá, eu te mandei uma pesquisa, ele está muito bem, é o favorito aqui em Imperatriz e na região para se reeleger. Então eu acredito que esse lançamento desse pacote de obras que vai beneficiar 31 cidades tem mais cara de obras eleitoreiras. Por quê? Porque essas obras, primeiro ele não garantiu se essas obras seriam entregues ainda nesse ano, que eu acho difícil, né? Logo, logo começam as chuvas aí, então eu acho difícil. E segundo, é que está muito próximo, Rodem. Está muito próximo. As obras podem sair mal feitas, principalmente obra de infraestrutura, de Mas asfaltamento. eu acho que não seria para ser entregue nesse período. Você não consegue fazer uma obra tão rápida, mas ela serve mais para fechar as alianças. Se você tem ali um volume como esse de alianças, de recursos, e uma quantidade de municípios que serão atingidos, facilmente você está ali fechando várias alianças e reafirmando ali o que a gente acredita que vai acontecer, que é quase impossível o Josivaldo JP não ser reeleito deputado federal. Até porque é algo que a gente falou em outro momento. É um volume de recursos tão grande que é impossível um deputado federal não conseguir renovar o mandato. De 18 deputados federais do Maranhão, o Josivaldo JP foi o único a lançar esse pacote de obras. Eu acredito que ele não tinha essa necessidade. É uma opinião minha, fazendo uma análise política, eu acredito que ele não precisava. Mas também, de repente, ele pode estar querendo complementar o que ele já espalha por aí, que ele tem a certeza, e segundo alguma fonte me disse, que ele já tem a certeza de que ele já está reeleito deputado federal. William Figueira, e aí o assunto do momento na classe política estadual é a desistência de Laésio Bonfim, né, que até então era pré-candidato ao governo, e agora vem para o Senado ali com o Braide. E aí eu trago para você, essa bola é o seguinte, Laésio, como é que fica a situação depois de detonar com o Takashi, de falar mal do Braide, dizer que iria recebeu proposta de dinheiro, isso, aquilo, outro, e recusou, teria recusado. Vendeu honestidade. E, de repente, aparece hoje dizendo que agora eu sou senador pelo Brasil, por isso e aquilo, outro, contando aí uma imagem de honestidade. Como é que você avalia essa situação? Eu acredito que ele só entregou o que ele realmente é. Ele aceitou a proposta. Laésio aceitou a proposta de Braide de ser candidato ao Senado. Ele não reclamou que o Takashi foi a pessoa para colocar o dinheiro na frente, para colocar a proposta? Então, ele não falou isso publicamente? E agora ele aceitou. Ele está mostrando que ele aceitou a proposta. Ou seja, ele está dizendo assim, eu fui comprado
trocando a minha cadeira, a minha pré-candidatura ao governo do Estado, e agora eu sou candidato ao Senado. Na verdade, também a gente tem que comentar, não pode deixar de comentar o fato que Laésio vendeu uma falsa honestidade quando saiu ali da prefeitura de São Pedro dos Crentes e chegou dizendo que era um médico humilde, que era um professor, isso, aquilo, outro. Quando terminou a campanha, acabou se descobrindo ali que o candidato, na verdade, era um grande pecuarista maranhense, não sei quantas mil cabeças de gado, e depois mudou-se para São Luís. Perdeu a oportunidade até de, quem sabe, ser candidato a prefeito. Talvez teria lhe projetado mais facilmente a essa pré-candidatura e talvez uma candidatura consolidada de governo. O que aconteceu é que depois disso, e esses passos errados, esses tiros errados que o Laésio deu, ele chegou derretido para acompanhar o Braide. O Braide também que já vem derretendo. E o Braide, o que dizem as pesquisas, é que ele chegou num patamar, não consegue mais evoluir, não consegue mais crescer e nem sempre quem larga na frente é quem realmente chega na frente, chega primeiro. É isso? O segundo que foi levantado é que foi prometido, o Partido Novo, foi prometido para ele uma candidatura de governo. A preferência ao Senado era de Roberto Rocha. Eu estou querendo aqui agora ver como é que está essa situação de Roberto Rocha, que era o senador do Partido Novo, e agora o Laésio atravessa o Roberto Rocha justamente para querer tomar esse protagonismo de Roberto Rocha como o principal candidato do Novo. Eu tomei conhecimento agora à tarde que ontem, inclusive, o senador Roberto Rocha, ele passou mal, né? Ele está, se eu não me engano, em Brasília, e disse que passou mal, e eu não sei se é por conta da notícia que chegou para ele que Laésio sairia como candidato ao Senado, né? É um fato histórico nessa eleição do Maranhão, porque nós teremos aí a maior quantidade de candidatos ao Senado que nunca teve no Maranhão. Existia um mito de que a candidatura forte teria que ter ali 2 senadores fortes, e essa realmente está ainda embolada. Tem que esperar realmente as convenções para a gente ver o que vai acontecer, mas você tem aí uma quantidade histórica e de bons candidatos com chance, é difícil dizer até realmente quem será eleito ao Senado do Maranhão pela primeira vez. Antes a gente já começava sabendo, né? Hoje, de fato, a campanha era mais de praxe. Hoje, de fato, a gente não sabe quem é que vai ser, quem serão os 2 senadores do Maranhão. Eu acredito que hoje, com o anúncio hoje de que Laésio fez, que é candidato ao Senado, ele acaba de enterrar de vez a direita no Maranhão. A direita já estava perdida, estava igual cego em bingo, e agora, de vez, ele consegue pegar a esperança que a direita maranhense tinha de ter um candidato próprio, um candidato, inclusive, o G1, há 3 dias atrás, colocou ele como o palanque de Flávio Bolsonaro aqui no Maranhão. Então, o que o Laésio faz? Ele acaba de destruir a pá de cal para a direita no Maranhão. Hoje, Laésio conseguiu destruir a direita aqui no Maranhão. Nós temos um fato que tem atrapalhado muito, a direita, e principalmente no Maranhão. A direita em si no Brasil há muitos debates, há muita discussão, quem é o líder, aquilo. A gente, de fato, não tem um líder na direita. E no Maranhão, você viu que a vereadora veio aqui, trouxe o filme do Bolsonaro, aí ficou aquele negócio de não deu ninguém. Depois, a própria Mariana vem e lança novamente o filme e diz assim, não, ela não tinha legitimidade para fazer isso, quem vai fazer sou eu, isso, aquilo, outro. A Flávia, vereadora de São Luís, não é candidata a nada. Se existisse uma unidade de debate na esquerda e não interesses individuais na direita, qualquer um que fosse protagonizar o filme, a própria Flávia teria vindo, chegado aqui a Mariana e dito assim, vamos fazer o filme, vamos lançar juntos. Não, ela veio e correu na frente, depois Mariana quer fazer também, disse que a outra não tinha legitimidade. O que a gente vê é uma triste bagunça na direita, consolidada agora com essa atitude aí
do Laésio de desistir de protagonizar uma candidatura e claramente deixando aí para a população que são os interesses pessoais, particulares, que prevalecem nas eleições do Maranhão. É isso aí. O seu papo reto, né? Comentando o assunto da semana. A gente volta em uma outra oportunidade, trazendo para vocês aí a notícia que ninguém quer contar. Holder, já se aproximando as convenções a partir do início do mês de julho, as convenções aí partidárias. O que você já tem aí de conhecimento sobre os vices do candidato aí? Felipe Camarão, o Brad já indicou dele, quem mais? O próprio Orleans Brandão. Tu tem alguma novidade aí para falar para a gente sobre essa questão dos vices? Olha, os vices no Maranhão, ele tem gerado uma repercussão, de certa forma, por um lado negativo e por outro positivo. Positivo para quem espera mais um pouco para anunciar, porque no decorrer desse processo, quando você vai anunciando, como o Bride, que anunciou a Elaine, às vezes eu vou falar o nome da Elaine e eu tenho que sair perguntando como é que é o nome da vice do Bride, porque até então eu não sabia quem era, não desqualificando o fato dela ser uma empresária, tem o mérito como empresária, mérito com os empreendimentos que eles têm em Imperatriz, mas para a sociedade em geral, ela era totalmente desconhecida. E eu sempre digo o seguinte, o que o Bride fez ali, ao anunciar a Elaine, foi prestigiar um certo lado ali, eu acho que ligado ao empresariado, através da informação que eu tive, que foi indicado realmente pelo presidente da Associação Comercial, e também para prestigiar o Seidel. E eu acho até que houve um certo arrependimento. Tu acha que o Seidel pode estar querendo tirar proveito? Não, ele já tirou. Já tirou, Ele né? já tirou proveito porque ele conseguiu a indicação. O Bride achava, porque ele não conhece a cidade de Imperatriz, se você observar, o Bride nunca andou em Imperatriz, a não ser agora. Ele teve aqui uma oportunidade, e se eu não me engano, o irmão dele teve outras 2 oportunidades. E ele não veio com essa questão de prestígio. É por isso que eu questiono o fato assim, o Bride conhece a região lá do pai dele, onde eles foram prefeito, onde eles comandaram de forma oligárquica ali o município, e depois foi para São Luís, onde ele se projetou a chegar a ser prefeito 2 vezes de São Luís. Mas saiu de lá, o Bride não conhece o Maranhão. Agora, De verdade, o Bride não conhece o Maranhão. Eu vou te interromper só por um detalhe. Tu tá me dizendo que existia uma oligarquia da família do Bride lá na prefeitura de onde foi prefeito? Isso é fato, todo mundo sabe. O pai do Bride foi prefeito. Eles têm, de certa forma, eles tinham até uns processos aí que circularam e depois, por causa de alguns acordos, esses processos acabaram caducando, de certa forma, entendeu? Mas todo mundo, o Maranhão, que conhece os políticos, os verdadeiros políticos do Maranhão, os oligarcas, que aí se a gente for colocar as oligarquias regionais, você vai ter aí praticamente a maioria dos políticos do Maranhão se perpetuando através dessa oligarquia, e o Bride não é diferente. Vende novidade, mas, de novo, mesmo só na idade, né? O restante, realmente, ele vem de uma família de oligarquia. A gente está falando aqui de vice, aí você tem a questão do Felipe Camarão. Felipe Camarão está próximo aí de anunciar, talvez anuncie esses 2 dias, o fechamento aí da chapa. Ele tem que fechar para poder trazer o PSB e trazer logo o PCdoB. PCdoB que pode vir meio atravessado, mas deve vir realmente com o PCdoB, com o PV, que faz parte da federação, e também com o PSB. O PSB pode indicar aí o Cleiton Noleto como vice. Está aí aberta a proposta, ele pode anunciar esses 2 dias se será vice do Camarão ou se vem para o Senado. Eu aposto que o Cleiton, pelas características que eu conheço do Cleiton, ele não virá de Senado, porque Senado dá trabalho. Então, ser candidato ao Senado dá trabalho. Então, tu tá me dizendo que ele pode vir aí quase que garantido 100% de vice do Camarão. Camarão. Ele está aberto a essas 2 propostas, de ser vice ou vir ao Senado. Mas o Senado ele já deve não tá... anunciar, hoje é quinta-feira, sexta, no máximo sábado está aí anunciado por onde é que o Cleiton Noleto vem, trazendo o PSB e consolidando, fechando ali a porta, como o Bride fez. Quando o Bride anunciou a Elaine para ser vice, ele anunciou para fechar a porta e prestigiar. Depois ele se espantou e disse assim, o que foi que eu fiz? Agora tem que correr, tem que fazer a mulher tirar... Como é que é o nome daquele salto alto que as mulheres usam?
que é aqueles que tem um bicão, eu não conheço, não sou muito bem com esse negócio, mas você não sabe aquele salto? Eu acho que deve ser Scarpan, não É, sei, esse né? negócio aí, ela ainda não tirou todos os vídeos, Elaine ainda está de salto alto, e você sabe que ninguém faz campanha de salto alto. Primeiro, porque vão dizer que está de salto alto, acho que já ganhou. E segundo, também porque não dá conta. Você faz campanha de tênis, um bom tênis para um bom corredor. Se não tiver, meu amigo, não está preparado. E a Elaine, eu tenho observado, eu olho, na verdade, toda, eu sou observador da política. Olha se a camisa está azul clara, como o Bride usa um azul escuro, não sei porque, eu não entendi ainda aquele azul escuro. No entanto, os candidatos usam, geralmente, fica melhor para foto, azul claro. É marketing. Usa o tênis, um tênis bom para correr. E a Elaine sequer tirou o Scarpan, né? Como é que é o nome aí? É, O Scarpan. Scarpan, não tirou ainda o Scarpan. É. E também, eu não pode deixar de perguntar, Rodrigo, também de comentar sobre os possíveis vice aí de Orleans Brandão, que segundo eu escutei aí uma informação, é que pode vir lá da capital. Tu chegou essa informação para ti, que poderia vir de lá da capital, até porque eu acho que o vice ou a vice de Orleans Brandão tem que ser de lá, eu acredito, não para não desprestigiar a Imperatriz, não é isso, mas porque lá o Bride é muito forte, a gente tem que reconhecer que o Bride lá em São Luís é muito forte, então ele tem que fazer minar de lá, né? Como aqui na região sudoeste o Bride é muito fraco, perde feio por Orleans Brandão, e ele veio aqui galgar uma vice na região sudoeste do estado. Você tem que... vamos falar de dois vices mais uma vez. O vice do Bride, os dois que estão protagonizando a eleição, né? Estão polarizando. O Bride e o Orleans. O Orleans está tendo paciência na escolha, e isso é um ponto positivo, porque quando o adversário mexe primeiro, ele tem a oportunidade de analisar o cenário. E o que o Bride fez foi fechar a porta. Quando ele fechou a porta, ele perdeu a oportunidade de analisar o cenário. Agora vem o Camarão também fechando a porta. Para quê? Para trazer o PSB, não deixar escorregar, porque parte do PCdoB não queria que o Camarão fosse candidato. Eles sentaram várias vezes com o Bride, tentaram levar o PT para o Bride, tentaram levar o PCdoB, tentaram levar o PSB e não conseguiram. Então, o que o Camarão está fazendo é, mais uma vez, a mesma iniciativa que o Bride teve. Já o Orleans, olha o cenário e tem essa capacidade, essa oportunidade de analisar. E é óbvio que você vai escolher um vice onde tem densidade eleitoral, onde tem eleitor. Se você juntar aqui a região toda, você não consegue ter a metade dos votos que você tem na Grande São Luís. Se você juntar toda a região sul do Maranhão, você não chega a ter a metade dos votos que tem a região metropolitana de São Luís. Então, acertadamente, a Orleans faz isso, não por desprestigiar a Imperatriz, mas para poder buscar realmente densidade eleitoral. Muito bem. E tu acredita mesmo que o Cleiton venha para vice mesmo? Tu acredita que ele Eu vai ser acredito que ele é vice, ele não vem para o Senado porque o Senado dá trabalho. E gasta muito. Não é muito. Eu tenho minhas críticas com relação ao Cleiton. É uma excelente pessoa, é um excelente companheiro lá para os companheiros, né? Mas eu acho que o Cleiton perdeu uma grande oportunidade de ser um prefeito de Imperatriz, depois perdeu a oportunidade de ser um deputado federal, perdeu a oportunidade de ser um deputado estadual, e a gente fala muito em gente que perde muita eleição. E o Cleiton acaba entrando nessa cota também, porque ele foi vice do Carlinhos Amorim. Ele já perdeu outras eleições perdeu a eleição lá no de passado. prefeito. Meu amigo, esse negócio de pé de gelo tem que ter cuidado, porque se perder com camarão, aí vai pegar a fama de pé de gelo. É o famoso pé frio, né? Na política. É, o pé de gelo. O famoso pé frio. Eu acredito que ele vem, assim, eu concordo contigo, ele vem aí para ser o vice aí de Felipe Camarão, porque o PSB não tem alternativa. Eles queriam muito, realmente. A Ana Paula, juntamente com o Otelino Neto, deputado Otelino Neto, queria levar o PSB e o Solidariedade também lá para o Bride. Mas aí a ordem veio lá de cima, tu sabe do que eu estou falando. A ordem veio aquele que diz que saiu da política e realmente não saiu. Então a ordem veio de lá para todo mundo morrer abraçado
com Felipe Camarão nessas eleições de 2026. Para fechar, eu quero colocar um ponto aqui que também repercutiu bastante na semana política e começou forte. André Fufuca, pré-candidato ao Senado, e apresentou ali em um vídeo impactante mais de 100 prefeitos que o apoiam para essa candidatura. Como é que você vê isso? Olha, o que eu tive de informação que chegou para mim é que o Brandão estava incomodado com essa briga interna que tem entre o PP, que é a federação PP, e União Brasil. Então ele estava muito incomodado. Todo mundo sabe que a preferência do Brandão realmente é por Pedro Lucas e ele nunca escondeu isso. Eu acredito que houve aí algum desgaste, entre Brandão e Fufuca. Mas Fufuca mostrou que tem força, tem pedigree político. Então ele mostrou para o Brandão que ele sim é que deve ser anunciado, e eu acredito que o Fufuca deve ser o segundo senador do Orleans Brandão, até porque sem prefeito quer dizer alguma coisa. Paixão, né, em tempo de decisão não leva ninguém a lugar nenhum. Precisa realmente de apoio político. Sim, então esses 100 prefeitos que hoje está com Fufuca, que demonstrou que apoia ele para o Senado, faz uma diferença muito grande, muito forte na campanha do Orleans Brandão. Então, eu acredito aí que nos próximos dias aí, André Fufuca vai ser anunciado como o segundo senador na chapa de Orleans Brandão, juntamente com Everton Rocha.